cada 2 horas, 3 pessoas morrem em decorrência da infecção pelo HIV no Brasil, totalizando mais de 12 mil óbitos por ano. Dados alarmantes, divulgados pela Organização das Nações Unidas, apontam que mais de 36 milhões de pessoas vivem com o vírus do HIV no mundo. No Brasil, o número de casos de pessoas infectadas aumentou em 4%. O país responde por mais de 40% das novas infecções por AIDS na América Latina, segundo a ONU. A AIDS é a fase final de uma doença chamada infecção pelo HIV. Então, a pessoa se infecta pelo HIV, adquire o HIV, principalmente através da relação sexual. Hoje em dia é muito difícil pegar HIV por transfusão de sangue, as pessoas já não usam tanto droga injetável, a transmissão de mãe para filho também está muito baixa, porque as mulheres fazendo pré-natal e tomando a medicação, a criança não nasce com HIV. Então, basicamente, 100% dos casos novos de infecção pelo HIV são por conta de sexo desprotegido. Então, a pessoa vai ter a relação pênis-vagina, a relação pênis-ânus ou relação oral e não usa camisinha e aí acaba se infectando pelo HIV. Eu descobri, foi no ano de 2016, fui fazer um exame de rotina e minha imunidade deu baixa. Aí o médico pediu que fizesse os exames e comprovou que eu tinha o HIV, tinha contraído o vírus, devido ao uso de não preservativo. Depois que ela pegou o vírus, logo depois, alguns dias e algumas semanas, ela não vai sentir nada. Geralmente, a doença demora de 4 a 6 anos para começar a aparecer os primeiros sintomas. Então, durante 4 a 6 anos, a pessoa tem o vírus, transmite e não sabe porque não tem sintoma. E aí que começa a aparecer. O indivíduo começa a ter problemas de pele, muita alergia, fungos na pele, a famosa micose, pode começar a perder peso, diarreia, febre. Todos esses são os sintomas iniciais da doença que a gente chama AIDS. Aí, num estágio um pouco mais avançado, o indivíduo pode começar a ter micose e fungos na boca, que a gente chama de candidíase, popularmente conhecido como sapinho. Essa candidíase oral pode descer para o esôfago, e aí ele pode começar a ter outros problemas como tuberculose, pneumonias, meningites, infecções no cérebro, infecções no intestino, que já é a fase final que a gente chama de AIDS. Então, a questão é que a AIDS é uma doença silenciosa no começo. De 4 a 6 anos o indivíduo não tem nada, é traiçoeiro isso, porque como ele não tem sintoma, ele não procura fazer o teste. Por isso que a gente orienta que não se pode esperar os sintomas para fazer teste. Todo mundo deve, pelo menos uma vez na vida, fazer o teste de HIV para saber se já não entrou em contato. E se depois desse teste continuar tendo relação sem preservativo, pelo menos a cada 6 meses, pelo menos a cada uma vez por ano, fazer o teste novamente. No momento eu fiquei um pouco chocado, entrei um pouco em desespero, mas aí, a partir do momento que comecei a ter meu tratamento, os médicos já foram me aconselhando, me acalmando, eu já me senti melhor. E hoje eu me cuido legal e me preservo legal também. Quanto mais tardio foi o início do tratamento, pior. Então, tem pessoas que infelizmente a gente recebe com o diagnóstico e não tem mais nada para fazer, porque a doença já está muito avançada. Por isso que a gente pede que todo mundo faça o exame o quanto antes, não só para evitar a transmissão, mas também para que o tratamento seja mais efetivo. Então, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, quanto mais precoce você sabe que é portador do HIV, melhor vai ser o seu tratamento. Tomando os medicamentos, eu tomo um medicamento, um comprimido só durante o dia e não sinto muita reação, me sinto normal. Hoje em dia o tratamento ele é muito bom. Com apenas um comprimido por dia, todos os dias um comprimido, a pessoa não vai mais ficar doente. Hoje em dia, quem toma o tratamento e tem a carga viral indetectável, que é o objetivo do tratamento, consegue negativar o vírus no sangue, tem a mesma expectativa de vida que uma pessoa sem HIV. Então hoje, quando eu recebo um caso novo no meu ambulatório, no meu consultório, eu posso falar assim, olha,
Se você tomar o remédio direitinho todos os dias, você vai viver o mesmo tanto que qualquer outra pessoa. Só que precisa tomar o remédio todos os dias, e isso é para o resto da vida. Use camisinha, que é a forma melhor de se prevenir e tá evitando problemas pro resto da vida, né? Que é uma doença incurável, né? Se você vai tratar até o fim da tua vida. E tem que se cuidar de uma forma bem cuidadosa, porque é perigoso você contrair uma pneumonia, qualquer coisa, que pode te agravar por você ter o vírus no organismo. Eu corro risco então eu tenho que tomar o máximo de cuidado, porque esse risco eu sempre vou estar correndo. Infelizmente, nós estamos vivendo no Brasil, ao contrário do resto do mundo, um aumento do número de casos, de novos casos de infecção pelo HIV, principalmente entre os mais jovens, aquelas pessoas entre 13 a 19 anos e aquelas pessoas entre 20 a 24 anos. Eu imagino que isso aconteça porque os mais jovens não viveram aquela época em que a AIDS era uma doença fatal, em que era uma sentença de morte. Então, eles perderam um medo, eles não têm uma sensação de risco, eles acabam se expondo, acabam tendo relação sexual sem preservativo com o pensamento, bom, se eu pegar HIV, o HIV hoje tem tratamento, então essa falta de sensação de risco acaba expondo eles mais ao HIV. Infelizmente, todo mês a gente faz 20, 30 diagnósticos de novos casos de pessoas vivendo com HIV em pessoas mais novas. Em Botucatu, o número de casos novos está estável. Ele vem se mantendo em torno de 20 a 40 durante todos esses últimos anos. Mas isso não significa que o número não esteja crescendo, porque muitas pessoas podem não estar fazendo o exame. A gente sabe que o que acontece em Botucatu é o que acontece no Brasil. Provavelmente mais jovens estão se infectando. Por isso, o nosso pedido, lógico, é que sempre faça uso do preservativo e lembrar que para se prevenir do HIV, não é só a camisinha. A camisinha é a arma mais efetiva para a gente evitar o HIV, mas tem outras formas também. Por exemplo, você sempre usa a camisinha, mas em um determinado momento você foi numa festa, bebeu um pouco mais e acabou não usando na sua relação. O que você pode fazer? Em até 72 horas, em até 3 dias, aqui em Botucatu, procurar o SAI de Infectologia ou o Hospital das Clínicas da Unesp e você recebe a profilaxia pós-exposição, PEP. O que é a PEP? É um conjunto de comprimidos que você vai tomar durante 28 dias e impede 100% a chance de você adquirir o HIV, mesmo que você não tivesse usado a camisinha. Então não é só a camisinha, a gente tem um conjunto de medidas que pode também ser efetiva contra o HIV. A camisinha, a PEP, está chegando uma nova estratégia que chama PrEP, que é profilaxia pré-exposição. Então você toma todos os dias um comprimido para não pegar o HIV, mesmo se você não usar a camisinha. Tudo isso é importante ser discutido. Nós temos o Facebook aqui do site de Infectologia Domingos Alves Meira, onde tem essas informações, os jovens podem acessar. E o mais importante, fazer regularmente o teste para descobrir precocemente se foi exposto ou não. O HIV, depois que a pessoa se infecta, ele vai evoluindo, ele vai destruindo o sistema de defesa, que a gente chama de sistema imunológico ou sistema imune, e depois de algum tempo, de alguns anos, esse sistema de defesa fica muito fraco e começa a pessoa a ficar suscetível a infecções. Infecções por bactéria, por vírus, por fungos, e ela acaba morrendo por conta dessas infecções. Essa fase final é a que é chamada AIDS. Então, a AIDS é a fase final de alguém que pegou HIV há muitos anos atrás. Às vezes demora 4, 6, até 10 anos para a doença se manifestar. Durante todo esse tempo a pessoa fica sem nenhum sintoma, fica muito bem. E depois acaba já aparecendo os sintomas, que são os sintomas da AIDS. E se não for feito nada, é uma doença que mata as pessoas. Infelizmente, por receio meu, eu não disse às pessoas. Então eu guardei isso para mim. Inclusive minha família só tem uma pessoa que está sabendo, que eu também não contei para meus pais, ninguém sabe. Então eu procuro manter em silêncio para não magoá-los, para não fazer eles sofrer, que já são pessoas mais velhas, talvez vão sofrer demais. Então para não causar dor, sofrimento a eles, eu procurei manter em sigilo, e tem uma irmã minha que sabe,
E a gente conversa os dois sobre isso. Eu, no meu caso, eu acho que eu tenho medo de não ser uma doença bem aceita por morar numa cidade pequena e as pessoas, né, começarem a te discriminarem por causa desse fato, de você ter esse vírus.